Graças a Deus. Eu quero falar de um jovem. Vivia dentro de uma igreja, que tinha os seus anseios, que conhecia toda a lei de Deus, mas tinha as suas aflições. E este jovem já pode ter sido eu, já pode ter sido você, ou pode estar sendo você, ou será você. Eu creio que não será, porque hoje será pregada essa palavra e você será conhecedor da história desse jovem. A palavra de Deus diz que: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui agora está mostrando a humildade deste jovem. Mas ele não é humilde simplesmente porque ele quer ser humilde. Um pouquinho acima das escritas aqui, a palavra de Deus diz que os discípulos estavam tendo dificuldade de impedir as crianças de chegarem em Jesus. Naquele tempo, as pessoas que iam para a igreja, para a sinagoga, ali no final do culto, ou no começo do culto, eles levavam as crianças para tocar nos pastores. Eu vou falar para você, nos pastores, nos líderes. Então as crianças corriam para tocar. E naquele dia Jesus está em um lugar, talvez as crianças estavam correndo, suja, num barro, não tinha, talvez onde Jesus estaria, era num templo, não era dentro de uma igreja, era no templo lá fora. E as crianças querem chegar para tocar em Jesus. E os discípulos estão impedindo as crianças de chegarem em Jesus. Tanto é que Jesus disse: deixa as criancinhas vir a mim. E eu creio que Jesus sentou em um lugar e Jesus começou a abraçar uma e outra criança. E naquele dia estava aquele jovem. E depois de Jesus, eu creio de Jesus liberar todas as crianças, ele vendo aquilo, o seu coração se comoveu. E a palavra de Deus diz que e pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a tua alegria? Herdar não é algo, não era dinheiro que ele queria, porque isso ele tinha. Eu disse: o que eu farei para herdar a tua inteligência? O que eu farei para herdar a tua mansidão? E daí vem a vida eterna. Mas aí, se ele estava de joelho, a vida eterna não se fala em novidade de vida, de ter uma vida longa, uma vida tipo enfadada, uma vida sem alegria. Não é dizer: eu quero uma vida eterna, eu quero uma vida que me dá esperança, eu quero uma vida de alegria. Foi este jovem, colocando-se de quê? De joelho. Então a palavra de Deus diz que ele era humilde, ajoelhando. Quantas pessoas não têm coragem de, mais nos dias de hoje, de dobrar o joelho e de adorar a Deus? Quantas pessoas que foram instruídas dentro da igreja, desde o berço, de estar adorando, de estar na igreja, mas deixou já de adorar, já não tem coragem mais de se humilhar, não tem coragem mais de se apresentar a Deus. Olha o que ele pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? E já no verso 18, coloca no 19. Olha a pergunta de Jesus: sabe os mandamentos? Ele disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E já no verso a seguir, pode colocar, depois nós vamos voltar para isso. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, desde os meus 12 anos. Volta para o anterior. Então, o que ele fazia, aquele jovem? Ele não matava. A melhor coisa, irmão, para uma igreja
É um jovem, eu creio que ele estava sempre engravatado, de gravata, bem vestido, sabe, comportava direitinho, estava em todo culto na igreja. Para um pastor é bom, para uma família é bom, para o pai ver o filho se vestindo, indo para a igreja, para a mãe então, né, ver a filha indo no louvor, então ele vinha, e saber que o filho não mata. Quantos assassinos não tem por aí? Os pais sabem que os filhos já é assassino, mas esse aqui não era, esse não fazia nada disso. E Jesus não reprova ele, diz: não, você está mentindo. É verdade o que ele fala. Ele disse: eu não mato, eu cumpro isso aí. Daí olha, eu não adultério, eu vivo na tua presença, eu cumpro mesmo a lei. Ainda vai, e olha, não rouba. Aquele jovem não roubava, ele não roubava. Irmão, que jovem maravilhoso, não é? Uma igreja com tanto de jovem desse não é uma igreja bonita. Olha, não rouba, não dá falso testemunho, não defrauda ninguém, e o melhor de tudo, honra pai e honra mãe. Um filho obediente. Ele honrava, senão isso tudo eu faço. Isso tudo para mim não é o problema, eu faço isso. Irmãos, a maior alegria para o pastor e para a casa de uma família é ter um jovem como esse. É ou não é? Vamos para o verso 20. Pode colocar o 21. E Jesus, fitando o olho, o amou e diz: só uma coisa te falta. Jesus fitando o olho. Primeira coisa que Jesus, quando olha para ele, Jesus ama ele. Porque Jesus conhecia ele. Só uma coisa te falta, jovem. O quê? Vende tudo que tem e segue a mim. Pode ser que isso pode estar acontecendo na minha e na sua vida. Nós não mata, nós não prostitui, nós não rouba, mas só uma coisa falta: seguir Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, você não me ama. Quando eu era líder dos jovens lá em Goiânia, eu tinha uma líder, eu era vice-líder. E um determinado dia ela me procurou. Eu disse: Carlos, vamos conversar nós dois, vamos. E nós fomos lá para a igreja, no pátio grande lá. Ela disse assim: sabe, você vê essa mensagem que eu prego, a maneira que eu canto? Sim, sei. Isso tudo é uma mentira. Eu vivia na Bolívia, eu vivia na prostituição lá, eu ganhava dinheiro lá. Eu estou aqui agora em Goiânia, mas eu continuo na mesma prática. Eu estou na igreja, mas eu não quero que você conte para ninguém, mas eu vivo isso. Eu disse: meu Deus, é a líder que eu tenho, mas estava na igreja adorando e vivendo uma mentira. Ela contou, e passado um outro tempo, já aqui, ali em Andover, veio uma senhora. Eu contei a história dela, que ela fumava e ela deixou de fumar. Ela disse: pastor, eu me esqueci quantos filhos ela disse para mim que tinha. Eu disse: eu criei tantos filhos, com um homem mais velho do que eu, 12 anos. Eu nunca o amei. Eu disse: mas como é que a senhora casou com ele? Ela disse: não, pastor, é que naquele tempo os meus pais eram muito ruins, e eu, para sair de casa, eu peguei e casei, mas eu nunca amei. Mas eu cumpri todos os protocolos, passei as suas roupas, fiz comida para ele, tudo que precisava de uma mulher fazer para ele eu fiz, mas eu não amava. Eu nunca gostei desse homem. Irmão, a pior coisa que tem é que se uma mulher ou um homem não gosta. Vamos falar da mulher aqui. Se uma mulher não gosta do homem, se ela imaginar que vai viver com ele 50 anos, olha aqui, 50 anos. Agora faz a conta, 50 vezes 365. Dá mais ou menos mais de 18 mil dias. 18.250. Se tiver que passar uma camisa por dia, é 18.250 camisas para passar por dia.
E se ele usar mais de um, já vai para mais de 20 mil. Se ele almoçar e jantar, é 36.500 refeições que você vai ter que fazer em 50 anos. Agora, se a pessoa não ama, a primeira coisa que ela fala assim, eu vou passar por esse camarada por resto da vida, ela não vai, irmãos. Ela não vai. Se o camarada não ama a mulher, eu trabalho lá, no trabalho ardente, hoje já inverteu um pouco, os homens ficam dentro de casa, mas o varão, se eu trabalhar a vida inteira, 50 anos, para cuidar dessa, não, meu Deus, não vou, se não amar, não vai, não é verdade? Eu não vou querer essa mulher, porque eu não amo ela. Não, eu dormi com este homem o resto da minha vida. 18 mil, se for uma noite só dá 50 anos, dá 18.250, me parece aqui. 18 mil dias. 18 mil dias dormindo do lado do homem. Aí este homem não renunciava, sabe por quê? Porque ele não amava Jesus. Quantas pessoas, eu estou falando de Londres, deixa de vir na igreja no domingo, porque mudou no sábado. Quantas pessoas que poderiam estar ceando aqui hoje, mas não entende o compromisso, a responsabilidade de tomar a Santa Ceia e desistir e não estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque não ama Jesus. Quantas pessoas que deixam de dizimar, porque primeiro ela faz as contas assim, olha, tem uma pessoa aqui que faz conta do dinheiro em tijolo, assim, olha, 10 libras já dá para comprar mais ou menos 5 tijolos. Sabe por que nós não dizimamos? Porque nós não amamos Jesus. Às vezes não vamos para a África, não vamos, mas não ofertamos e nem dizimamos para mandar pessoas para a África. Sabe por quê? Porque não amamos Jesus. Sabe por quê? É porque é Ele que transforma e muda a vida. Então tem muitos filhos que estão na igreja, cumprem todos os mandamentos, todos os protocolos, canta na igreja, fica na porta da igreja, toma a Santa Ceia, mas está em conflito. Não ama. Não ama a Deus. Jesus sabe o seu problema, filho. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Você sabe qual é o teu problema, filho? É que você não me ama. Pode ser que Ele está dizendo para mim e para você nesta tarde, ou nesse começo de noite. Sabe qual é o teu problema, filho? É porque você não me ama. E você não me amando, você não renuncia. Quantos filhos, quantos pais deixam as bebidas? Quantos pais deixam o alcoolismo, né? Uma sinuca, deixa muitas coisas. Renuncia por causa do filho, por causa da esposa. Quantos? Porque ama. Melhor coisa, eu mudei toda a minha história por causa da minha família. Eu já vi muito testemunho disso. Eu já mudei toda a minha história por causa de Jesus. Eu já mudei a minha história. Eu já tenho outras atitudes. Hoje eu penso diferente por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque nós o amamos. E quem não ama, nunca renuncia, nunca deixa. Quem não ama, toma suas decisões e diz, olha, eu vou, e daí ninguém me impede. Tudo bem, você vai. Mas é porque você não ama. Porque os que amam nunca dividem. Os que amam estão sempre juntos. Sempre juntos. Por 2 horas de trabalho, abandona a Santa Ceia. Aí Jesus pode estar perguntando, sabe, filho? Essas 2 horas, ela é mais valiosa do que 2 horas comigo em um templo. 2 horas comigo ceando. 2 horas comigo ouvindo o louvor da igreja. 2 horas para ouvir o testemunho do que eu fiz na vida de alguém, você não tira. Sabe, é porque você não me ama, filho. A Bíblia diz que Jesus fitando o olho nele.
Jesus olhou. A melhor coisa é quando nós conseguimos olhar no olho de alguém. E muitas pessoas não conseguem mais olhar no olho da esposa, do esposo, e muito menos nos olhos dos filhos. Sabe por quê? Porque não ama Jesus. Porque quem ama Jesus tem um coração aquebrantado. Quem ama Jesus senta como Jesus se assentou, como uma criança. Jesus no meio de uma criança, as crianças vêm até ela. Quem não ama Jesus, quem não tem vida transformada, não gosta de criança. E quantas vezes eu já ouvi aqui nesta igreja, eu não gosto de criança. É preciso de um verdadeiro encontro. É preciso de você de Jesus olhar no teu olho, mas basta, nós temos que querer que Ele olhe nos nossos olhos. A palavra de Deus diz que aquele jovem ajoelhando, porque Jesus estava numa posição baixa, sentado. Ele ajoelhando, ele quis dizer: eu quero olhar no teu olho, eu preciso de um renovo na minha vida, porque o que eu aprendi até hoje são protocolos, mas eu preciso ter um coração como o teu. É isso. Então vou me ajoelhar. Eu quero olhar no teu olho, porque hoje eu preciso tirar esta angústia, esta dor da minha vida. Irmãos, é necessário nós fazermos isso, sabe para quê? Para que possamos alcançar o céu. É necessário. Você não me amando, você não vai caminhar comigo nunca. Você não vai renunciar nunca, porque o teu problema é o dinheiro, filho. E nesta noite aqui, talvez para alguns não é o dinheiro, mas é o quê? Se Jesus sentasse com você agora e olhasse o tete a tete, assim, olho no olho, e o que Ele diria para você: meu filho, o teu problema é isso, mas uma coisa primeiro, Ele vai te amar. Ele vai te amar. Ele vai saber falar com você, Ele vai saber dialogar com você. O que é diferente de muitos de nós, às vezes nós não sabemos nem falar, muito menos expressar. Mas ele olhou e disse: olha, teu problema é esse, filho. Teu problema é esse. Eu estava lá, alguns anos atrás, mais de 20 anos, coloquei algum comércio, eu tinha comércio, e Deus sempre me abençoava por onde eu passava, financeiramente. Pessoas às vezes levavam dinheiro para me emprestar mais barato, eu emprestava dinheiro, eu era um negociante, eu era um comerciante. Tanto é que, antes de eu e a Juliana vir para cá, eu passei na casa da irmã, assim: vamos na casa da irmã para ela orar para nós? Eu disse: vamos. Eu dava para ir de a pé para a lavanderia que eu tinha. Aí eu dei uma volta no quarteirão com ela, fomos lá. Ela disse assim: prepara a mala, porque em 6 meses você vai embora. Eu disse: 6 meses. Eu a todo vapor. Nós tínhamos acabado de preparar a lavanderia para lavar 5.000 calças jeans por dia. Não é simplesmente lavar, irmão, é pegar um jeans bruto, tem que estonar ele, colocar a cor que o cliente quisesse. Nós trabalhávamos um jeans bruto, 5.000 peças diariamente. Nós fazíamos isso. Mais de 15 funcionários. Daí eu ouço isso, né? Prepara a mala, que você vai para um lugar. E em 6 meses depois eu estava aqui em Londres. Mas antes de eu vir, eu tinha os meus conflitos. Um dia eu estava agoniado com um irmão da igreja, um obreiro. E o pastor liga para mim 2 horas da manhã. Ele disse assim: Carlos, você está acordado? Deus mandou ligar para você. Eu disse: não, estou acordado. Estou muito nervoso com aquele fulano. E eu falei algumas coisas para o pastor. Ele disse: olha, você acha que é bonito o que você está falando? Se você realmente for servo de Deus, você vinha para a igreja orar pela vida dele. Você tem que achar um meio para encher a tua vida. Você tem que, talvez ele poderia ter falado para mim, se não falou, você precisa de um casamento, Carlos, para encher os teus vazios. Você precisa de encontrar alguém para encher o teu vazio. Eu precisava mesmo.
Fala numa pessoa que queria tanto dinheiro. Fala numa pessoa que projetava em ter tanto dinheiro. Imagina quantos funcionários eu não queria ter, quantas empresas eu não queria ter. Aí eu caio aqui em Londres. Caio aqui em Londres e querendo trabalho, e de repente vou para a Escócia. Passo uma noite inteira naquele frio, e nós estávamos ali passando aquela noite que não tinha dinheiro para ir para o hotel. E voltariam para Londres no dia seguinte, no período da tarde. Eu tinha levado um edredom, e parece que quanto mais o frio faz e você encosta naquele edredom, parece que o gelo já passou o edredom para dentro e você já está encostando no gelo. E sabe, tipo assim, você está naquele pesadelo, gemendo, querendo chorar, não sabe se está dormindo, não sabe se está sonhando. Já aconteceu isso com você? Tinha um rapaz do meu lado, aí veio um senhor, um mendigo da rua lá, umas garrafas lá, umas mochilas, escorou bem do lado. O meu inglês, zero. Mas eu perguntei para ele, what's your name? Calado, não falou nada. Eu disse, não vou me atrever a falar mais nada. Mas quando aquele homem ficou ali daquele lado, me aqueceu mais um pouco. Me aqueceu. E aquela inquietação daquela noite acabou um pouco. Eu disse, Deus, eu já ouvi de tantas pessoas, tantos homens de Deus, que o Senhor tem um chamado na minha vida, e eu quero renunciar tudo o que eu quero, e eu quero te servir, eu quero pregar a tua palavra. E eu voltei para Londres. E comecei servindo a casa do Pai. Às vezes chegava em casa 2 horas da manhã, não porque estavam trabalhando, já aconteceu também muitas vezes, de nem voltar para casa, de trocar de ônibus e ir para um outro trabalho, para levar o sustento para casa, porque na época o momento estava muito difícil. Mas depois disso passado, chegou o momento, chegava em casa 2 da manhã, porque lá estávamos carregando cadeira, passando por uma escola, vendo um pastor aconselhar, vendo um pastor, às vezes, muitas vezes, sendo confrontado, caluniado, e ele diz, não, vamos orar. Deus me levou naquele dia, naquele lugar, para olhar no meu olho. Ele marcou comigo naquele lugar. Mas pode ser que com você não precise ir naquele lugar. Basta ser no seu próprio quarto. É isso. Basta no seu próprio quarto. Basta você dizer, Senhor, eu me renuncio. É assim, irmãos. Homens, mulheres podem querer que você seja um robô. E muitas vezes está doendo, pastor, às vezes quer arrumar um meio para que você tenha paz. E muitas vezes na nossa falta de sabedoria, nós procuramos trabalhos para as pessoas, nós procuramos mandar enviar pessoas, mas o que a pessoa precisa de ter um encontro primeiro é com Deus. É com Deus. Quantas vezes nós pastores olhamos para as pessoas engravatadas? Quantas pessoas queremos receber na porta da igreja um senhor, uma senhora bem vestido? Quantas vezes queremos ver na igreja uma família com 2, 3, 1 filho ou 5, bem vestido, e os filhos quietinhos, sentados nas primeiras fileiras, e não queremos ver os meninos correndo na igreja, e o tratamos e o dizemos que parece o Satanás. É isso. Quantas vezes? Era alegria. Todo sábado, ou todo domingo, ou toda terça-feira, aquele jovem estava lá. Mas ele não estava lá por Jesus. Ele estava lá para mostrar para os seus pais que eles estavam lá. Ele tomava Santa Ceia não porque ele amava Jesus, mas pelo pastor dele que lá estava lá, pelos amigos. Jesus olhou e o amor, disse, filho,
Só falta isso. E pode ser que nesta tarde Deus está dizendo assim: filho, qual é o seu problema? Quantos que saiu de casa, talvez nesta tarde, para estar aqui na igreja, e veio sozinho, porque não aguentava estar com a esposa, disse: assim, filho, se você me amar, você consegue amar. Se você me amar aqui, se você me aceitar aqui, eu mudo a história lá. Mas primeiro eu quero transformar você, filho. Primeiro eu quero mudar a tua história, filho. Então o que Deus quer primeiro é mudar a nossa história. O que Deus quer primeiro é transformar a nossa vida. O que Deus quer primeiro é que nós o amamos de verdade. Sem aparência, né? Dizer que não basta, quando nós o amamos, quando nós o servimos, não precisa dizer que nós somos servo dele. As pessoas vão ver pelos frutos, pela maneira que portamos, pela maneira que falamos, pela maneira que agimos e pela maneira que servimos. Não é verdade? O que te falta, filho, é isso. Foram poucos que chamou ele de mestre. Coloca no verso 17 novamente. Mestre, igual Nicodemos. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia do que Jesus fazia. Ele sabia que Jesus detia a tempestade, ele parava a tempestade. Ele sabia que Jesus parava o vento. Ele chama: o Senhor é mestre. E a melhor coisa é quando falando com o mestre. Ele estava no lugar certo, no momento certo, ele viu tudo certo. Esse mestre, Nicodemos vai ter com Jesus um dia. Só que naquele diálogo que Nicodemos tem com Jesus, Nicodemos tem uma vida transformada. Tanto é que para pegar o corpo, para tirar o corpo de Jesus da cruz, para sepultar, lá estava Nicodemos. Lá estava ele. Ele ouviu a voz do Senhor. Só que aqui foi um pouquinho diferente. Aquele jovem que tinha um protocolo, que reverenciava o seu pastor, que obedecia seus pais, que honrava a sua mãe. A palavra de Deus não diz que ele renunciou às coisas por Jesus. E é o que Jesus quer de mim e de você. Que nós renunciamos e tiramos tempo para Ele. Enquanto eu conversava com os jovens, com o grupo de louvor, eu disse: olha, se você está aqui por estar hoje, se vocês nunca querem crescer, se vocês nunca querem mudar de vida, se vocês querem continuar nesse mesmo patamar, eu vos convido a retirar e a deixar de estar aqui adorando no altar. Deus nos chama para crescermos. Deus, aquele um talento que Deus, às vezes, o mínimo que tem aqui, que estão sentados aqui, tem um talento. E Deus não quer que você enterre esse único talento que você tem. Ele não quer. Quantas pessoas chegam em um trabalho, lá trabalha 30 anos de porteiro. Quanto soldado entra para a polícia militar, fica lá e se aposenta como cabo. Quantas irmãs que chegou aqui, o seu projeto no Brasil era ser um advogado, uma médica, uma dentista, e está aí há 20 anos, esfregando parede. E daí vem e diz assim: pastor, o sonho acabou. Não. Deus está te permitindo por um tempo passar por este momento, mas Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça. Ele quer que você chegue no alvo que você sonha, porque quando você sonha, Deus sonha com você. Deus sonha.
Quantas pessoas estão na igreja, entra e sai, nenhum soldado, é ainda. Nenhum soldado. Nunca tem vida transformada. Conhece aquelas pessoas que, tem pessoas que caem, uma vez nós oramos para ele e disse, não, agora eu vou mudar. Daí passa 6 meses novamente, assim, pastor, olha, eu sou fraco, aconteceu tudo de novo. Daí vem mais 6 meses de novo, firme de novo, e daí vem, pastor, eu preciso de oração, sabe, porque aquela mulher lá em casa, eu não aguento, sabe, pastor, aquele homem, sabe, passou aquele pai que eu tenho, a vida inteira a mesma coisa, nunca muda. Nós não podemos ser como essa palavra de Deus diz que não dizem que esse jovem renunciou, não dizem. Esse jovem que eu já disse agora, engravatado, bem vestido, pode ser um de nós, que vivia em toda a aparência, no meio da sociedade, querido por todos, mas dentro dele não era ele. E Deus quer que seja você. Deus quer olhar nos teus olhos. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir de você e dizer, Senhor, eu te amo. Deus não vai caminhar com aquele que não ama ele. Imagina, eu chego lá em casa todo dia, minha esposa me xingando. Eu chego lá em casa, as minhas malas com as roupas tudo lá de fora da casa. Imagina, eu chego lá em casa assim, Carlos, já tem 17 anos lavando a sua roupa, eu cansei, não quero mais. Aquele jovem, aquele dia, o que eu faço? O que eu faço? Ninguém caminha com pessoas que não ama ela. Você pega uma ovelha e cuidar dela, e aonde você for, a ovelha está atrás te procurando. Se você cuida bem de um cachorro, se você pode passar 15 anos, quando você chega lá, aquele cachorro te cheira e começa a pular em você, e corre para lá, e corre e volta, pula em você. Não é mais ou menos assim? Jesus quer caminhar comigo, com você. Ele quer caminhar conosco, desde que o amamos, desde que renunciamos coisas por Ele. Deus quer que nós tiremos um tempo para Ele. Pastor, mas eu trabalho tanto. Trabalho 10 horas. E as madrugadas. Pastor, trabalho de madrugada. E as manhãs. Pastor, trabalho de manhã. E à tarde. Pastor, também trabalho. E o meio-dia. Pastor, é o único tempo que eu tenho. Faça desse tempo para adorar o Senhor. Faça desse tempo para clamar pelo Senhor. Faça. Deus tira nós lá do Brasil muitas vezes para nos formar, nos forjar aqui. Deus nos tira muitas vezes de perto dos pais, das mães, da nossa vizinhança, para trazer para cá, para Deus usar alguém para apontar o dedo para nós e dizer assim, rapaz, você não é isso não. Precisa aprumar os passos, Deus nos tira de lá. E é ímpio. Dá o duro lá no trabalho, carrega tijolo, telha, e quando dá mais ou menos 2, 3, rapaz, o patrão diz, rapaz, você está meio devagar, você está meio ruim de trabalho, você não serve. Quantos profissionais eu já vi no meu tempo aqui de Londres, vai fazer o teste, foi comigo, irmãos, eu era açougueiro no Brasil, eu sabia trabalhar de açougueiro, onde eu botava meu comércio, eu trabalhei de açougueiro. Trabalhei em frigorífico, eu era faqueiro, porque no Brasil tem muitas pessoas que dizem que açougueiro não é açougueiro, é badeco. O badeco só faz bife, mas se mandar desossar um contra-filé, se mandar desossar uma carne de pescoço, um pescoço, quer ver, quem não é faqueiro não desossa pescoço. Às vezes você mas fulano é carne de pescoço. Irmão, mas se essa pessoa for carne de pescoço, está enrolado, porque o negócio é terrível para arrancar a carninha do pescoço. Viu? Eu era faqueiro, eu tenho na minha carteira profissional, tem alguns cortes no meu dedo aqui, unha rachada, tudo que faca entrou, mão cortada, braço cortado, perna cortada, tudo acidente de faca.
Trabalhei frigorífico Friboi, trabalhei no Ancro, trabalhei alguns meses na Casa de Carne Goiás, fui gerente do Casa de Carne Fricar, não sei se existe lá em Goiânia ainda. Cheguei lá em Bristol, ali. Fui lá. Fui com um amigo meu, arranhava o inglês um pouquinho. O irmão olhou lá e falou assim: olha, ele é faqueiro, ele desossa. Eu fiz o teste lá. Quando eu cortei, mandou desossar um pernil lá, eu fui lá de porco, desossei. Ele disse: não, pode vir trabalhar amanhã. O gerente me contratou, ficou encantado do trabalho, né? Quando eu chego lá de manhã, o dono está lá, vai falar comigo. Sorry, don't speak nothing. Não, pode ir embora. Pode ir embora. Mandou embora na hora, irmão. É assim, né, não? Quantos profissionais não chegam aqui? Qualificado. A irmã Janaína, agora ela não contou nada não, mas está no processo, está quase passando para ser enfermeira aqui no NHS. Mas está em muitas lutas aí, muitos processos. Não é assim, irmão, né? Chega, vou chegar lá e vou pegar um bisturi. Tem muita igreja que o pastor sai de lá, do Brasil, auxiliar, chega aqui pastor. E eu comparei, sabe como? Lá em Goiânia tinha um cirurgião plástico. A consulta dele era R$5 a consulta dele. 5. E a cirurgia era 500. E quando a pessoa chegava no escritório dele, entrava no corredor, tudo quebrado, um cimento quebrado, lá no fundo. Quando ele chegava lá, tinha um ventilador soprando assim, e uma cama assim, só com um colchãozinho lá. E o bisturi não era bisturi não, irmã Adriana, era um facão para fazer a cirurgia. Não, mas eu quero fazer só o nariz, tem que ser uma faquinha. Não, mas aqui é no facão. E a pessoa nem pediu dinheiro a consulta de volta, a sair era correndo. Então tem muitas igrejas assim, irmão. Às vezes o probleminha é desse tamanhozinho, aí nós fazemos ele desse tamanho. Né? Às vezes aquele jovem, ele via um Jesus com um chicote nas costas. O Jesus às vezes é apresentado para nós assim. Eu fui preparado. Desde menino. Velho Testamento, eu mastiguei ele, eu estudava, eu buscava, eu estudava. Velho Testamento. Aí depois, quando veio o Novo Testamento, que no livro que eu tinha lá em casa, um livro dessa grossura católica, figurativo, tudo, mostrava a cobra enrolada no cipó, o Adão ali, a Eva do outro lado ali, tinha tudo isso. Eu achava bom estudar aquilo, chegava na escola e estudar. Não tinha Novo Testamento. Quando eu vejo o Novo Testamento, eu encanto por ele. Eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. É isso. Sabe, irmãos, muitos são preparados, muitos são desde a adolescência, desde criança, a vida inteira. Mas eles não tinham prazer de estar na casa de Deus. Vamos fazer com que as nossas heranças tenham o prazer de vir na casa de Deus. Apresenta aos nossos filhos, aos nossos parentes, um Jesus que ama. Um Jesus que senta para ouvir. Um Jesus que está disposto a abraçar, a olhar no olho. Esse é o Jesus que nós queremos. E vocês vão ver o quanto as pessoas vão ter o prazer de vir para a igreja. Relacionamento. Pessoas comunicativas. Pessoas que sempre têm uma resposta pela palavra para direcionar alguém. E quando nós direcionamos alguém pela palavra, jamais vamos errarmos. E nunca colocaremos alguém em precipício. Não. A palavra de Deus diz que Jesus o amou. O que Jesus quer é que eu e você amamos, ouvimos e instruímos.